tornei budista. Que é uma religião não teísta, que não possui a crença na existência de um Deus. Tá? E foi aí que Qual eu é me a base encontrei, do cara. budismo? É abrir mão do desejo? Não. Existem muitas histórias dentro do budismo, tá? Eu não, assim, eu posso te dar uma pincelada, mas eu não posso falar tudo pra você. Porque a próxima coisa que eu vou estudar é budismo, cara. Cara, Tem até um livro aí. eu vou te falar, inverte, porque você não vai se arrepender. Você vai mudar a tua vida. Inverte o quê? Para de estudar cabala e vai estudar budismo. Não, mas a cabala eu já estudei porque era uma necessidade do meu livro. E agora é budismo também. Estuda budismo. É? Você vai mudar a tua escrita. Que legal, cara. E aí, se você O budismo hoje, resumir... que o budismo é muito mais antigo. Se você for pegar o que é realmente a essência do budismo, você vai ver que é bem antes. Mas o budismo hoje no mundo ele é alicerçado por um cara chamado Siddhartha Gautama, que nasceu no norte da Índia, rico, filho de uma família de muita riqueza, só que ele nunca tinha visto o mundo fora. E ele fala, cara, meus pais não me deixam sair, eu não consigo sair de casa, tal, quer saber, eu vou fazer uma loucura. Consegue pular o muro, pega um cavalo, tal, e vai ver o mundo. E quando ele vê o mundo, ele vê que o mundo não é aquela riqueza. Ele vê sofrimento, dor, tristeza, ele vê doença, ele fala, isso é a minha realidade. E a realidade do povo é essa. Por que estão me omitindo isso? E aí ele começa a criar uma estrutura baseada nesse princípio. Então, existem 3 princípios, que são os 3 movimentos que ele girou, que foi o do Dharma, que a gente chama, né? Que é exatamente da estrutura do dukkha, ou dukkha, que é do sofrimento. O ser humano sofre. Ele sofre por criar expectativas, ele sofre na doença, ele sofre na alegria, porque é uma impermanência constante. Nós vivemos num estado impermanente. E esse estado impermanente de insatisfação é uma doença. É a tristeza. Porque você não vai ter aquilo, você recebe uma gratificação do seu trabalho, mas amanhã essa gratificação não existe, você deixou de ganhar. Ou você é demitido. Peraí, mas o mês passado eu fui promovido, agora eu sou demitido. Então você vive essa impermanência. E quando ele desenha essa impermanência, ele fala, a causa dos nossos problemas vem daqui. Das nossas enfermidades, da mente e do corpo. Então você sofre pela sua mente. Então criam-se padrões para poder sanar essas enfermidades mediante a como corrigir os seus pensamentos e as suas atitudes. Esse foi o primeiro movimento que ele fez. Os outros movimentos são movimentos ligados a estudo de como você pode desenvolver um processo de aprendizado contínuo e desenvolver esse estado permanente, que é da iluminação. Que daí gera o segundo movimento da roda do Dharma e o terceiro, que é os estudos da vacuidade e do Tantra. Que daí é um estudo relacionado a como você muda por meio de práticas de meditação, de jejum, de, vamos dizer assim, habilidades que você vai desenvolvendo mediante estudos para transformar o seu ser. Então, foram movimentos na história. Tudo baseado no mental. Não. Você tem várias linhagens que trazem práticas diferentes. Então, por exemplo, você tem posturas de yoga. Tá? Então, você tem pranayamas, que é a respiração. Então, tudo isso está atrelado a princípios do Tantra, está atrelado a princípios de várias linhagens. Hoje, o budismo, existem 3 ramificações que são muito interessantes, que é o Theravada, o Mahayana e o Vajrayana. O Theravada é muito antigo, difícil você encontrar hoje estudos do Theravada, templos do Theravada, que lidam com o princípio de eu preciso me iluminar. Como eu faço isso? Vou ter uma vida monástica, vou me dedicar ao templo, vou fazer as minhas práticas para depois que eu me iluminar, a poder desenvolver os outros. Tá. Quando o Siddhartha morre, ele sai do norte da Índia, ele morre mais ou menos no meio da Ásia. Ele foi a pé, caminhando, como se fosse do norte da Índia até o Japão. Siddhartha Gautama. É o nome dele. Não, mas tem vários Siddharthas, não tem? Tem uma escola, Siddhartha. Não, mas Siddhartha é o nome do cara. É o nome dele? Eu achei que era uma denominação. Não. A denominação dele é Shakyamuni, que é o Buda Shakyamuni, que é da descendência dos Sakyas. Ah, entendi. Tá? Que é da família dele, que é uma das linhagens budistas. Tá. Muito bem. Quando ele morre por uma infecção alimentar, ele não foi assassinado. Ele realmente teve um processo alimentar complicado, ele morreu. Quando ele morre, os discípulos falam, eu vou seguir o que ele está falando ou eu vou mudar o que ele está falando? Eu vou aprimorar. Ok. Então criam-se essas duas, que é o Theravada e o Mahayana. Tá. O pequeno veículo e o grande veículo. Tá? Muito bem.
O Theravada ele foi ficando muito curto, foi ficando muito pequeno. Os praticantes, por quê? Onde o Theravada foi se alicerçando na Índia, teve muita guerra e eles foram morrendo. E aí eles pedem auxílio para o Mahayana. Então ele gera uma extensão de conhecimento. O Mahayana abraça ele de novo, fala ok. E aí eles criam uma outra escola, que é o Vajrayana, que o princípio é, eu deixo de eu ser egoísta no princípio de só eu me ilumino, para poder fazer esse processo para todos os seres simultaneamente. Eu quero que todos os seres sejam beneficiados. Todos. Eu até brinco num dos vídeos do canal que a diferença... Segue esse? Sim, Vajrayana. Tá. E dentro do Vajrayana existem 4 linhagens. Tá? Eu até brinco, falo a diferença de um altar budista para um altar católico, vamos colocar dessa maneira, é para quem você pede. Na igreja, você vai lá para pedir, para solicitar. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de um emprego. Você vai em centro espírita, a maioria não vai para agradecer, a maioria vai para pedir para Exu. Eu quero um amor, eu quero um dinheiro, eu quero que aquele cara morra e não sei o quê. O altar budista é que todos os seres tenham água para beber, que todos os seres tenham água para se banhar, que todos os seres sejam purificados pela essência das flores ou pela iluminação da consciência búdica, ou pela essência do corpo de Buda, ou pelo alimento que vá para a boca de Buda, ou para a música, que é o Dharma, ou seja, a lição que é ensinada mediante aos sutras de Buda. Ou seja, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para todos. Tá. Essa é a diferença. Eu peço para todos. Eu não quero só para mim. Porque eu sei que se eu tiver, vai ser igualitário para todos, porque todos somos iguais e todos temos o mesmo direito da existência. Mas pede para quem? Pede para a consciência búdica. E aí eu vou te falar. Quando o Siddhartha ele se ilumina e ele entende todo o processo dessas relações causais, de causa e efeito, que é o karma, entende os princípios dos elementos naturais, porque não tem um Deus, o budismo é não teísta. Surge a necessidade de criar métodos e práticas para que as pessoas possam alcançar seus objetivos. Então chega um pescador para o Siddhartha. Eu preciso de uma prática para sanar enfermidades. Ok. Lembrando que enfermidades não são físicas somente. Enfermidades, por exemplo, emocionais, desequilíbrios emocionais. Ok. Siddhartha chega para um discípulo dele, Samantabhadra, e fala, Samantabhadra, quero que você crie uma técnica para sanar as enfermidades deste pescador em tempo hábil, nesta vida. Porque o que Siddhartha fazia, ele assumia que a consciência, ela é, vamos dizer assim, contínua. Então, eu posso fazer prática nesta vida, mas só na próxima eu vou colher frutos daquilo que eu fiz. Entendi. Então, ele fala, eu preciso que seja hábil. Ok. Então, o Samantabhadra pensa e fala, ok, eu vou criar uma estrutura baseada em corpo, fala e mente. São os 3 princípios búdicos. Muito bem. Ele cria uma prática chamada Vajrasattva. Caramba, o que é isso se não tem uma deidade assim? É uma consciência, não é um Deus. Imagina uma figura relucente, linda e maravilhosa, sentada numa posição de lótus, com adornos em suas mãos, que tem por natureza e constituição em forma de pensamento aliviar os seus sentimentos de dores. Por quê que faz isso? Porque ele foi programado para isso. Por quem? Por uma consciência de alguém que tem habilidade para programar esse tipo de consciência. Ou alguém da humanidade? Alguém. O Samantabhadra foi e falou, eu vou criar uma técnica. Criar esse copo, qual é o princípio? Segurar a água, ou segurar a bebida que está dentro dele. Muito bem. A mente da pessoa pensou, como eu posso desenhar esse copo? Qual cor usar? Por que usar essa cor e não usar outras cores? O que diferencia isso? A mente do ser humano vai fazer um diferencial de cor de copo na hora de beber ou não? Por quê? Então a mente humana é curiosa, mas ela vai arbitrar, tipo, mais-valia. Se eu predeterminar que aquela condição bela e bonita é o seu objetivo, onde você quer chegar? Eu quero chegar numa estrutura bela e bonita, porque vai me dar o quê? Algo precioso, é algo que eu almejo estar e que eu almejo sentir. Os adornos são os meios hábeis que você vai utilizar para obter, sanar a sua enfermidade, seja emocional ou até mesmo por uma doença. Ele cria isso e ele chega para você e fala, eu quero que você imagine isso e dentro desta imagem ela vai fazer algo por você e para você.
E aí você faz um processo que é uma prática de Vajrasattva, que é uma das práticas mais antigas hoje do budismo e que é utilizada em templos de diversas linhagens para sanar enfermidades mentais e emocionais. E funciona, porque existe há 2.500 anos. Caramba. Então, cria-se uma estrutura de práticas mediante a uma mente, a um corpo e a fala. Por isso que você vê o cara na posição de lótus, por isso que você faz... Uau. Mas não é só isso, né? Então, isso é coisa que a Lama, que a Dani segue, fala que é praticamente uma estrutura que não é necessário. Então, a gente tem uma estrutura, por exemplo, de práticas que é mais extensa. Então, você tem um processo de entrega, você tem os mantras que você segue, que é uma estrutura muito maior. Então, o mantra de Vajrasattva é enorme. A função do mantra é o quê? Não é uma oração. Imagina uma frase que você repete, 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 repete para que a sua mente se convença de que aquilo não existe mais. Como assim? Ficou escuro. Eu não tenho medo do escuro, 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 até a sua mente se acalmar e falar, eu não tenho medo do escuro. Mas são com palavras não Em tibetano. Tá bom. Entendeu? E mesmo que você não entenda o que você está falando, você sua mente... entende, porque tem a tradução da tem palavra. A tradução. Tá. Entendeu? Você tem a tradução do mantra para que você entenda o que você está falando. Entendi. Tá? Então, quando você faz esses processos búdicos, você está se conectando à egrégora do budismo, que é um conjunto de praticantes, um conjunto de princípios, ideias e valores. Aquela figura do Buda, Qual que delas? é? Tem várias. Do gordo? É do gordo, aquela famosa. Você tem aquela figura do Buda gordo, né, sorrindo, mas não é. O Buda não é gordo, até porque o Siddhartha ele comia muito pouco. Ele só foi comer o razoável depois que ele entendeu os princípios de meditação e que ele estava excedendo realmente a estrutura física. Aquela figura do Buda gordo feliz é aquele cara que adquiriu muito conhecimento, muito aprendizado, muita sabedoria, por isso que ele é gordo. Ele é rico em algo. Tá. E a felicidade. Eles sempre estão sorrindo, eles sempre estão brincando. O Dalai Lama sorriu o tempo todo. E aí eu coloquei no meu canal uma meditação chamada Laughing Buddha, que é o Buda sorridente, que é para curar a depressão. Cara, se você fizer aquilo uma vez por dia, É muito complicado? Não, ao contrário. Você vai se divertir. Tá. Pessoas fazem, crianças fazem, todo mundo. É uma prática que eu aprendi com monges das Filipinas. Você já fez aquele... Uma amiga minha foi em não sei se era um templo budista, mas ficava uma semana sem falar uma palavra. Então, essa é uma das práticas do Tantra, é o exercício do silêncio. Você já fez? Já, fiquei um dia sem falar nada. E aí? Como que é? É complicado, cara. Pra gente, né? Nossa, cara. A Dani também fala, a gente fala, né? Aquela coisa, se você não tem nada para falar, se resguarde ao silêncio. O silêncio é o princípio... É precioso, né? Hoje você não tem silêncio, você percebeu? Não, sempre. Não tem. Tá uma televisão ligada, ou não sei o que ligado. Ninguém preza pelo silêncio. Eu, quando eu faço certas meditações, eu faço com um fone de ouvido anti-ruído. Tô ligado. Putz, aquele negócio funciona mesmo, cara. Funciona. Então, assim, eu coloco, já comprei vários. A Dani pegou meu drama dos fones anti-ruídos. Eu tenho um bom aí, cara. Parrot. Muito bom. Eu ouvi falar desse, mas eu comprei um da Sony, X3000, sei lá. Ele é interessante. Tem uns trick-tricks, você coloca a mão, ele abafa, abre o fone, faz uns... Mas funciona. O ideal pra avião é uma maravilha, cara. O ideal é o silêncio. Para poder fazer as práticas e me concentrar na ideia de visualização, na ideia dos mantras e tudo mais. Então, quando surgem as linhagens, cada linhagem, ela predetermina uma forma de você atingir seus objetivos. Então, você tem uma linhagem que desenvolve pela estrutura de práticas corporais, que são realmente a ideia da meditação, utilizando-se o corpo para isso, que são as posições. Tem um de mente, que é só para você visualizar. Tá? Tem um que está ligado aos sutras, que são os estudos dos manuscritos sagrados. E tem uma que é mais mística, que tem uma conotação mais mística dentro do budismo, uma escola mais mística que é uma escola que eu gosto bastante, que eu também sigo. Não existe problema em você passar por todas ou adquirir conhecimento em todas. Eles não têm discriminação nem preconceito. Mas, tipo, para você vê como um fim, você parou aí ou você vai continuar estudando outras coisas? Eu vou morrer budista. É? Pô. Mas você não tem interesse em outras? Não vi outras. É.
Mas tem o que, por exemplo, teria? Cara, assim, quando você começa a entrar no budismo, você vê as práticas e entende, você vê que você tá... O hinduísmo tem alguma coisa a ver? Tem. Muita coisa do budismo vem das escolas hindus, porque É? há muito tempo atrás, o próprio Siddhartha Gautama, ele participava dessas escolas filosóficas do norte da Índia. Então você tinha povos do jainismo, que era uma outra crença na época, que se juntavam com os hindus, os filósofos, para discursar sobre o ser humano, o eu, né, o estado do que é o eu, a ausência do eu, princípios de Atman, que seria Jiva, Atman, a alma, né, os conceitos e tal. Então eles filosofavam sobre esses princípios. O que é reencarnação? Existe ou não existe? O que é o eu? O que predetermina a condição do eu para uma existência? Então, toda essa parte filosófica das escolas mais antigas, o budismo, ele precifica. Então, ele fala o que é legal, o que não é legal, o que eu posso colocar para as pessoas, o que eu não posso. Lembrando que não tinha internet na época, então o discurso precisava ser claro e assertivo. Então, eu estou lidando com pessoas de diversas classes sociais, castas, que vai desde o mais pobre até um brahmane que estudou em escolas filosóficas muito mais ricas e que você tem que aprimorar um discurso e adaptar isso. Então tem muita coisa do hinduísmo, sim, mas o hinduísmo ele tem uma trindade, né? Ele tem Shiva, Vishnu e Brahma, que seria a criação, a manutenção, que mantém pelo amor, e Shiva que destrói para Brahma reconstruir. Então ele parte da trindade. Então tem uma estrutura montada do hinduísmo que é diferente, mas eles se respeitam e muito, muito. Tanto que tem muitos templos budistas na Índia que você se assusta. Você fala, cara, toda hora, toda esquina tem. Caramba. Então é interessante.